Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. Bom dia a todo mundo que está em casa. Estamos começando mais um programa Sementinhas do Amanhã. Aqui é a Mari Bonini que está falando. Eu mando um beijo carinhoso para todo mundo e convido a todos a acompanhar nosso programa, que está muito bom hoje. Quem está aqui comigo? Leozinho. Bom dia, Léo. Bom dia. Tudo bem? Sim. Como passou a semana? Tudo certo? Tudo certo. Então tá bom. Miguel, tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Foi tudo certo? Sim. Já voltou pra escola? Já. Ah, então tá bom. Caio, bom dia, tudo bem? Bom dia. Tudo certo? Tudo. Passou bem a semana? Passei. Muito bem. Vamos lá. Então, a gente tem que retomar o que a gente falou no programa passado rapidinho, né? Vocês lembram do que a gente falou? Lembra, Miguel, do que a gente estava falando? Primeiro a gente falou dos médiums, como que eles se conectam com os espíritos. Os tipos de mediunidade, os tipos de mediunidade. Certo. E depois a gente tinha uma tarefa. A gente falou da importância da comunicabilidade dos espíritos, né? E eu deixei a tarefa, qual que era mesmo? Crivo da razão, descobrir o significado. Crivo da razão. Eu sei que vocês pesquisaram. Eu queria... O Léo vai dar o desfecho dele, que ele já falou pra mim. E eu queria que o Caio falasse. Mas, Caio, sem ler. Eu queria que você falasse assim, de cabeça. Eu não vou lembrar, né? Pelo amor de Deus. Então vou deixar o Léo responder. Tá. Quer responder, Miguel, também? Não? Vou deixar o Léo responder. Léo, fala pra mim, rapidinho, o que é o crivo da razão. O crivo da razão é você justificar se algo é verdadeiro ou não racionalmente. Com razão. Confrontar, né? Fazer uma análise crítica, né? Isso é muito importante. Lembra, eu tinha feito a pergunta para vocês se a gente podia acreditar em tudo que estava escrito só porque estavam atribuindo a autoria daquilo a um espírito, como se fosse uma verdade absoluta, né? E aí eu falei do crivo da razão e é realmente isso. A gente sabe que existem homens de todos os tipos, não sabe? Sim. Se existem homens de todos os tipos, existem espíritos De todos os tipos. de todos os tipos, exatamente. Como eu diria, de todos os sabores. De todos os sabores. Então, assim, da mesma forma que a gente tem homens que falam a verdade, que são sinceros, que são honestos, que são comprometidos com as coisas, a gente tem espíritos que são honestos, que falam a verdade, que são comprometidos com a verdade. Mas a gente também tem homens que são mentirosos, que manipulam as informações, que enganam, que se fazem passar por outras pessoas, né? Hoje a gente vê a quantidade de golpe que existe na internet. E da mesma forma que existem homens que fazem isso, também existem espíritos que fazem isso. Vocês concordam? Porque o pensamento, o sentimento são atividades do espírito. Então, é exatamente por isso que a gente não pode acreditar em tudo que a gente lê, mesmo que alguém fale assim, mas isso aqui foi falado ou foi escrito ou é uma mensagem do espírito X. Se você vê alguma coisa na internet, por exemplo, você não pode acreditar em tudo. Você tem que, no mínimo, pesquisar tudo de verdade, né? Exatamente. Então, assim, existem espíritos que se comunicam com a intenção de ajudar, com a intenção de contribuir para o melhoramento das pessoas que estão aqui encarnadas. E existem espíritos e esses espíritos
conseguiram desenvolver bons sentimentos, bons princípios. Agora, também tem espíritos que acabam usando a mediunidade para fazer o mal, para instigar a vingança, o orgulho, o ódio, o sentimento de posse, né, de poder, ou usando o médium para prejudicar alguém de quem ele que está encarnado e de quem ele não gosta. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Como que a gente faz para, então, fazer essa análise, né? Essa avaliação crítica? Como que é, Léo, com a lógica, né? Sim, a lógica. É um confronto lógico das coisas, né? Como que a gente faz para fazer isso? Vocês têm ideia? O que vocês acham? Como que a gente, quando a gente lê um texto que é atribuído, esse texto é psicografado, como que a gente consegue perceber se aquele texto realmente foi ditado por um espírito a quem atribuem aquele texto? Fazendo padrões de sistemas de segurança? Exatamente, prestando atenção em padrões. Existe um livro, eu vou contar uma história para vocês, se não me engano, tá? Quando o primeiro livro que o Chico Xavier escreveu, vocês sabem quem foi o Chico Xavier, não sabe? Sim. Todo mundo sabe. Sim. O primeiro livro que o Chico Xavier escreveu foi um livro de poesia chamado Parnaso Além Túmulo. Vocês já ouviram falar? Não. É um livrinho só desse tamanho. Pera, assim, qual é o nome? Parnaso Além Túmulo. Vocês nunca viram? Não. Não. Teve uma época que eu gravei aqui pra rádio alguns poemas. É um livro de poemas. Antigamente, as pessoas faziam muitas poesias, tinham muitos escritores famosos, escritores portugueses, escritores até brasileiros que faziam poesias. Hoje a poesia não é uma coisa assim tão comum, né? E quando o Chico começou a escrever, começou as psicografias, ele começou a receber essas poesias de pessoas, de espíritos, que tinham sido escritores muito famosos quando vivos. E muitas pessoas se perguntavam se aquilo era verdade, se aqueles poemas realmente eram daqueles espíritos. E como que eles conseguiram constatar se aquilo era verdade ou não? Como aqueles espíritos eram escritores famosos, que tinham livros publicados de quando eles eram vivos, eles começaram a estudar os padrões. Então, o tipo de linguagem que a pessoa usava. Então, aqueles que foram escritores nos séculos passados tinham uma linguagem mais culta, usavam palavras que hoje não se usa mais, a forma de escrever, a poesia métrica da poesia. Então, isso é só para ilustrar uma maneira da gente fazer essa análise crítica e lógica que o Léo comentou, do senso, do crivo da razão. Primeiro, a gente analisa, por exemplo, se era uma pessoa super culta, essa pessoa não vai falar abobrinha, ela não vai escrever abobrinha, concorda? Porque ela é uma pessoa culta. Sim. Então, a gente lê o que a pessoa escreveu quando ela estava viva, ou compara o que ela falava, se é alguém que conviveu com a gente, compara o que ela falava quando ela estava viva,
quando ela estava encarnada, e o que foi falado e atribuído a ela depois de morto. E aí a gente vê se tem discrepância ou não. Né? Realmente existem espíritos que se valem do nome, do fato de algumas pessoas que foram influentes fazem uso do nome dessas pessoas para dar credibilidade para aquilo que eles falam. Mas a gente tem sempre que questionar, né? Às vezes a gente fala assim, a gente vê mensagens, né, atribuídas a algumas pessoas, e aí você faz essa análise, nossa, mas essa pessoa quando ela estava encarnada, ela era tão boa, ela era tão caridosa. Aí você pega no meio do texto uma expressão assim de raiva, uma expressão de rancor, de revide de alguma ofensa, e aí você fala assim, não, isso aqui não é verdade, né? Até as coisas que as pessoas atribuem a Jesus, a gente tem que analisar, porque Jesus era bom, era humilde, era caridoso. Como que ele iria falar de coisas com raiva, com desprezo, com desigualdade, né, pregando a desarmonia? Então a gente tem que fazer essa análise, né, essa separação, certo? Certo. Tá certo? Tá certo. Então tá bom. Caio, eu queria que você lesse, já que você não leu na semana passada, eu queria que você lesse o texto 99 pra gente, por favor. De que livro que é? O Livro dos Médiuns. Muito bem. Se houvermos compreendido bem, segundo a escala espírita, Livro dos Espíritos, número 100, a infinita variedade dos espíritos no tocante à inteligência e à mortalidade, facilmente conceberemos as diferenças existentes em suas comunicações. Elas devem refletir a elevação ou a inferioridade de suas ideias, seu saber ou sua ignorância, seus vícios ou suas virtudes. Numa palavra, não devem semelhar-se mais do que os dons do que as dos homens. Entenderam? É exatamente aquilo que eu falei. Então, assim, existe uma variedade tão grande de espíritos, e aí ele fala uma coisa assim que a gente não viu ainda, mas a gente vai ver, sobre a escala de espíritos. Vocês já ouviram falar isso? Não. É uma classificação dos espíritos, dos tipos de espíritos que existem. Como será que é essa classificação, né? Será que é pela cor? Será que é pela luz? Do mais impuros até os mais puros? Será que é pelo que eles falam, pelo que eles fazem? Será que é pelo jeito que eles se manifestam? Ou não? Pelo onde eles estão? Pelo cotidiano, se eles são... Será? Então, assim, ó, a gente vai ver essa escala, escala de classificação dos espíritos um pouquinho mais pra frente. Mas vocês já ficam sabendo o que eles estão falando aqui, por que essa escala é importante, né? Porque a gente sabendo a escala, quando a gente ouve uma manifestação de um espírito, né? Lógico, vocês são crianças, vocês ainda não tiveram a oportunidade de ver uma manifestação de espírito, assim, um espírito se manifestando num médium, né? Mas aí a gente ouve o que ele está falando, e conforme o que a pessoa vai falando, conforme aquele espírito se comporta, a gente consegue entender em que lugar que ele está na escala, nessa escala aí, né? Pra gente até poder ajudá-lo, né? Quem tá ali coordenando, quem tá ali dando orientação,
precisa saber disso para poder identificar do que aquele espírito precisa, que tipo de auxílio aquele espírito precisa, certo? Certo. Leozinho, lê pra gente o texto 100, Tá bom. por favor. O livro dos espíritos. Os espíritos são atraídos na razão de sua simpatia pela natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores gostam das reuniões sérias em que predominem o amor do bem e o desejo sincero de instrução e de melhoria. Sua presença afasta os espíritos inferiores, que encontram ao contrário livre acesso e podem agir com inteira liberdade entre as pessoas frívolas ou guiadas apenas pela curiosidade por toda parte, onde encontrem maus instintos. Longe de obtermos bons conselhos e informações úteis desses espíritos, nada mais devemos esperar do que futilidades, mentiras, brincadeiras de mau gosto ou mistificações, pois frequentemente se servem de nomes veneráveis para melhor nos induzirem ao erro. Muito bem, Léo, para só um pouquinho. O texto não acabou ainda, mas vamos comentar o que ele falou aqui. Então, esse texto é lá da introdução do Livro dos Espíritos, da parte 6 da introdução. Então, aqui ele está explicando o seguinte, que os espíritos, eles são atraídos pela natureza moral do meio que os evoca. Vocês sabem que evocar é chamar, né? Então, assim, se as pessoas que estão... Agora, vamos nos colocar assim, vamos imaginar uma reunião mediúnica. As pessoas que estão ali naquele ambiente são pessoas sérias, são pessoas que têm a intenção de ajudar, que praticam os ensinamentos de Jesus, têm uma postura correta, desejam o bem para o próximo, fazem o bem. Vocês já viram isso. Que tipo de espírito vai ser atraído? O que vocês acham? Que tipo de espírito essas pessoas vão atrair? Espíritos bons? Espíritos que sintonizam... Mais evoluídos? Que sintonizam com elas, que sintonizam energeticamente com elas, que se sentem confortáveis, porque lembra que a gente já estudou a energia, né? A gente é energia que emana. Então, se a gente emana coisas boas, a gente atrai para perto da gente espíritos bons. E se é uma reunião de pessoas, e não precisa nem ser uma reunião mediúnica. Se uma reunião de pessoas, por exemplo, que, vamos supor, algumas pessoas se juntam para jogar pedra na casa dos outros, para destruir o banco da praça. Que tipo de espírito vocês acham que vai vir perto deles? Espíritos pouco evoluídos. Que gostam de fazer essas coisas, certo? Então... E que podem influenciar mais ainda essa pessoa. Então assim, aí quando as pessoas não são sérias, as pessoas não são comprometidas com o bem, as pessoas querem fazer o mal, ou querem humilhar os outros, elas vão atrair para perto delas esse tipo de espírito. E assim, vamos supor, eu lembro quando eu estava na escola, eu nunca vou esquecer disso. Quando eu estava na escola, o pessoal fazia a brincadeira do copo. Vocês já ouviram falar na brincadeira do copo? Não. Eles colocavam, era muito, assim, parecido, assim, tinha uma similaridade com as mesas girantes que aconteciam lá em 1840, lá na França, lembra? Que a gente já falou.
Então eles colocavam as letras do alfabeto, assim, papéis com letras do alfabeto, um copo com água e evocavam espíritos. E aí o povo ficava com medo, né? E agora, vocês acham que as pessoas que fazem isso para fazer brincadeira são pessoas que estão preocupadas em que aquela manifestação ajude alguém, faça o bem para alguém? Não, né? Eles estão só por brincadeira, por diversão. Eles estão só fazendo por brincadeira. Então, que tipo de espírito que eles vão atrair para perto deles? Ruim. Espíritos brincalhões. Brincalhão. Que querem pregar peça, que querem enganar, que querem tirar sarro, que querem iludir, fazer de bobo, né? Então, por isso que é tão importante a gente ter uma conduta assim de vida mesmo, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, de agir corretamente, para que perto da gente, quando tiver que vir, só venha coisas boas, certo? Pode continuar, Leozinho, o texto. Distinguir os bons dos maus Distinguir os bons dos maus Distinguir espíritos. os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. A linguagem dos espíritos superiores é constante, digna, nobre, cheia de mais alta moralidade, livre de qualquer paixão inferior. Seus conselhos revelam a mais pura sabedoria e têm sempre por alvo o nosso progresso e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, quase banal e mesmo grosseira. Se dizem às vezes coisas boas verdadeiras, dizem com mais frequência falsidades e absurdos, por malícia ou por ignorância. Zombam da credulidade e divertem-se às custas do que os interrogam, por lisonjeando-lhes a vaidade, embalando-lhes os desejos com falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na perfeita acepção do termo, não se verificam senão nos centros sérios, cujos membros estão unidos por uma íntima comunhão de pensamentos dirigidos para o bem. Muito bem. Então aqui ele fala assim que é fácil a gente distinguir. Lembra que a pergunta que eu fiz é como que a gente faz para perceber se a comunicação mediúnica é de um espírito bom ou não, é de um espírito sério ou não. Então aqui ele fala, olha, é muito fácil distinguir os bons dos maus espíritos. E a linguagem dos espíritos superiores, os espíritos bons são superiores, certo? A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, cheia de alta moralidade, livre de paixões inferiores, dão bons conselhos, conselhos sábios, e tem sempre como alvo o nosso progresso e o bem comum, o bem da humanidade. Agora, os espíritos inferiores, eles são inconsequentes, então falam bobagem, falam às vezes, né, de formas grosseiras, e aqui a gente está falando de manifestação em que eles se manifestam falando, né? Então eles falam coisas banais, coisas grosseiras. Às vezes eles até falam a verdade, mas eles falam coisas falsas e absurdos com muito mais frequência do que eles falam coisas verdadeiras. Então eles zombam da credulidade, da fé, né, daquilo que aqueles que estão conversando com ele acreditam, e acabam se divertindo, incentivam a vaidade, incentivam sentimentos que não são nobres, né?
o ego daquele trabalhador que está ali na casa, pregam a discórdia, né? Fala assim, por que você está trabalhando aqui? Aqui ninguém te dá valor. Porque quer afastar o trabalhador da casa. Então, eles concluem, os espíritos concluem dizendo o seguinte: as comunicações sérias não se verificam senão nos centros sérios. Então, a gente deve evitar comunicações mediúnicas que não aconteçam dentro do centro espírita. Porque dentro do centro espírita existem pessoas treinadas para conduzir as conversas com esses espíritos, as orientações, né? Agora, em casa, o médium tá sozinho. No máximo, ele tem uma outra pessoa ali que pode auxiliá-lo, mas não tem o mesmo preparo. Porque vocês sabem, no centro espírita não tem só quem tá encarnado ali, né? Também tem um trabalho na espiritualidade. Então, por isso que é importante ser no centro, porque dentro do centro espírita existe a espiritualidade, um grupo de espíritos mais evoluídos que auxiliam em prestar todo esse apoio para aqueles espíritos que se comunicam, certo? Hoje é menos comum, né, as pessoas fazerem esses trabalhos mediúnicos em casa. Toda vez que alguém chamar vocês para um trabalho mediúnico em casa, vocês fogem, tá bom? Combinado? Combinado. Então tá. Então vamos seguir aqui no nosso estudo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Será que dá pra gente jogar toda a culpa de um ato nosso na influência dos espíritos? Não. Não? Será? O que você acha, Miguel? Mais ou menos. O que você acha, Caio? Olha, tecnicamente também é culpa do espírito, mas também é sua culpa porque você que... Não, assim, espírito começa aberto. por você. Não, você calma aí, tem... calma aí. Peraí, calma, um de cada vez. Ó, a culpa é do espírito, mas também nossa, porque a gente também trouxe ele pra perto com as nossas atitudes, com as nossas ações. Agora fala, Miguel. Começa por isso. A gente começa fazendo uma coisa, tipo, dependendo do que seja. E aí os espíritos que gostam disso, eles se atraem pela gente e podem até influenciar a continuar isso, tá? A expandir isso também. Muito bem. Então, assim, ó, de novo, nosso programa tá acabando. Olha que coisa, né? Quando o negócio começa a ficar legal, que vocês começam a se soltar e falar, o programa acaba. Muito sem graça isso. Acho que eu quero 1 hora de programa. Vocês não querem? Vocês não querem 1 hora de programa? Não. Não? Eu acho que eu quero 1 hora de programa. Você não quer, Léo? Se for conversa, legal, sim. Se for conversa legal, sim. Então tá. É o seguinte, o nosso programa infelizmente está acabando de novo. Poxa, vocês nem me lembraram da Joana Dark? Caio, aí o programa acabou e você nem falou da Joana Dark. Porque vocês não me lembraram, né? Então deixa, a gente fala de novo. Porque a Joana Dark vai voltar para nossa conversa. Tá bom? Vai mesmo, Vai sim. A gente ainda vai falar de muitas pessoas aqui que foram importantes no nosso planeta. É mesmo, É. Mesmo, Então, a gente... No programa que vem, eu vou começar com essa pergunta de novo. Vocês vão lembrar o que vocês responderam? Pra gente desenvolver essa ideia? Pode ser? Talvez? Tentar. Pode ser? Pode ser. Então tá. Então, vamos nos despedir do pessoal de casa? Quem que quer começar? O Miguel vai começar? Vai. Então vai, Miguel. Gente, muito obrigado por nos ouvirmos hoje no programa. Espero muito que vocês tenham gostado e que tenham uma ótima semana. Muito bem. Fala, Caio. Queria agradecer a todo mundo que ouviu esse programa, porque por enquanto ele não é gravado. Que vocês tenham uma ótima semana. Um beijo, um abraço. E fiquem felizes. Fiquem com Deus. Tchau. E você, Leozinho, o que você quer falar pro pessoal lá de casa? Muito obrigado por tudo e tchau.
Nossa, que rápido. Muito obrigado por tudo e tchau. É isso aí. Então a gente fica aqui agradecendo a companhia de todo mundo que está em casa, que vocês tenham uma semana abençoada e que a gente possa se encontrar em mais um programa Sementinhas do Amanhã, no domingo que vem, às 9 horas da manhã. Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.